Olá, senhores pais, olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje, 5 de abril de 2021, estou gravando esse vídeo para fazer com vocês aqui alguns esclarecimentos, e explicar novamente, como que foi o nosso trabalho nas últimas semanas, finalizando o mês de março, tá? Então, dos dias 22 a 26 não houve gravação de aula, certo? Eu já havia explicado isso no grupo dos pais, coloquei por escrito ainda, por conta das avaliações mensais, tá? Algumas crianças tiveram muita dificuldade com as avaliações mensais, porque foi a primeira prova que eles estavam fazendo, Inclusive no online, teve alguns pais que entraram em contato comigo, falando também da mesma dificuldade, certo? Então, por conta disso, nós não tivemos gravação de vídeo aula. Eu acho que já falei isso lá no grupo, mas eu quero tornar a reforçar. Gente, o trabalho com os anos iniciais é totalmente diferente com os anos finais, tá? Às vezes o professor que está nos anos finais consegue sim aplicar uma avaliação, dar continuidade na sua aula ou entrar num conteúdo novo. Por quê? Porque muitas das vezes a criança já lê e escreve, Tanto no quarto como no quinto ano ela já sabe ler, ela já sabe escrever. Ou também pelo fato de muitas das vezes a criança, no caso, os alunos ali dos anos finais, às vezes o professor está com poucos alunos em sala. Então, às vezes ele está com 3, 4 alunos ali no presencial e a maioria está no online. Então, para ele administrar a situação, digamos assim, é mais fácil, Ele consegue daí administrar a situação por conta da quantidade que ele tem no presencial, que é bem menor, certo? Já nos anos iniciais, por conta do déficit, do prejuízo que nós tivemos com a pandemia, nos anos iniciais nós estamos tendo bastante alunos conosco no presencial. Estamos tomando todas as medidas de segurança, fazendo distanciamento, estamos procurando atender todos os protocolos que o nosso decreto, o primeiro decreto, na verdade, vinha pedindo, certo? Porém, por conta da necessidade, que as crianças estão tendo de ser alfabetizadas, a questão do ano passado, que foi realmente um ano muito complicado para todo mundo, tanto o professor como a própria família, todos ficaram numa situação difícil, porque até para você alfabetizar presencial já é desafiador, à distância mais ainda, Então, por conta disso, nós estamos tendo muitas crianças na sala de aula, Então, o que nós estamos fazendo? Algumas crianças estão no online e muitas estão vindo sim para o presencial, certo? Então, nós estamos ali para atender a todos, estamos ali para ajudar e auxiliar a todos. Na semana de avaliação, não haverá videoaula, porque é semana de prova, certo? Então, as crianças que estão no presencial, por exemplo, elas precisam de uma ajuda muito grande, porque como são várias crianças, então elas precisam de um apoio individualizado, precisa da nossa presença ali para estar auxiliando, ajudando eles no sentido de ler a prova, Então, vou deixar bem claro aqui, tá? Não é dar resposta, não, mas é ler o enunciado para que eles consigam entender, porque algumas crianças já sabem ler palavras soltas, mas elas não conseguem ainda fazer a leitura de frases, certo? Porque agora que elas vão começar a construir esse processo de escrita e leitura, Então, algumas conseguem sim ler algumas palavras soltas, mas não conseguem ainda ler uma frase completa, tá, gente? O que é normal para diante desse processo que nós estamos atravessando, tá? Porque além do desafio que a gente já tem todos os anos com a classe de alfabetização, nós temos também a questão da pandemia, ok? Então, como nós estamos tendo, algumas crianças em sala de aula com essa dificuldade, nós precisamos dar esse suporte. As crianças que estão no online, eu sempre peço, já pedi lá no grupo para que mande para nós individualmente as dificuldades, para que a gente possa estar pontuando no privado, porque no grupo, o que acontece? Às vezes a dificuldade de um aluno não é a dificuldade da maioria, então quem está no online, a gente faz o atendimento individualizado, só que no privado, porque daí no grupo dos pais, a gente posta a videoaula, os comunicados que a escola volta e meia tem para fazer. Se tiver alterações de última hora nesses decretos, como vocês viram, nas últimas semanas, então a escola também já tem que correr e postar ali, e elaborar um comunicado para poder se pronunciar
a respeito, tá? Então, o grupo ele foi criado principalmente para esse tipo de situação, coisas de emergência, né? Que precisa daí de um posicionamento imediato e a escola precisa, né, dar esse posicionamento daí para os pais, tá bom? Agora, questões individuais, né, de cada aluno, principalmente para quem está no online, eu gostaria que fosse encaminhado no privado para que a gente pudesse individualmente ajudar a cada um, tá? Porque os que ficaram em casa, os que estão no online, fizeram as avaliações, me encaminharam também, né? Mas na semana de avaliações, como a gente teve várias crianças presentes no online, então não foi possível atender quem estava, aliás, no presencial, não foi possível atender quem estava no online ao mesmo tempo, certo? Então, quem está no presencial precisa da nossa ajuda porque está no presencial. E quem está ficando em casa nesse momento, né, que nós estamos atravessando, tem daí o auxílio ali, né, da família na leitura da prova, na leitura dos enunciados, tá bom? A correção a gente faz, os apontamentos também a gente vai fazendo, tanto de quem está no presencial como de quem está no online. Então, primeiramente, né, foi mais para esclarecer toda essa situação da semana de avaliação mensal. Conforme eles forem se adaptando nessa rotina que eles estão vivendo, eles vão conseguindo sim fazer as provas sozinhos, né, na medida do possível, eles vão fazendo essas avaliações, mas nesse primeiro momento eles precisam do nosso apoio, né? E quem está ali no presencial, que está sendo a maioria, né? Então a gente está tendo assim essa proximidade ali maior nesse sentido, né? De poder ajudar ali na leitura do enunciado e tudo mais, tá? Nos dias 29 a 31 de março, no dia 31 nós tivemos que, né, retornar no sistema remoto por conta do último decreto, certo? Então, o que nós fizemos? Nós finalizamos as atividades do livro didático de matemática, tá? O livro grosso, das páginas 25 a 31. Então, o livro didático de matemática, das páginas 25 a 31, que trabalhava os números maiores do que 10. Então, nós finalizamos essa atividade, certo? Fizemos a leitura com eles e trabalhamos essas atividades no online no dia 31 de março, tá bom? Das páginas 25 a 31, livro grosso. E nos dias 29 e 30, trabalhamos língua portuguesa, o capítulo 3, certo? Que fala sobre as parlendas, né? Que são as cantigas de roda, os pequenos textos. Tudo isso foi trabalhado nos dias 29 e 30, né? Quem estava no online agora, né? Eu encaminhando para vocês a videoaula, vocês vão ter o resumo de tudo que nós fizemos, certo? E nós trabalhamos o capítulo 3 do livro grosso, tá? A parte das parlendas, né? Através de formação de palavras, ok? Então, trabalhamos todas essas páginas, finalizamos esse capítulo nos dias 29 e 30, ok? Formação de palavras do capítulo 3, tá bom? Parlendas para brincar. Então, através das brincadeiras, das cantigas de roda, nós trabalhamos a formação de palavras, certo? E através da formação de palavras, ó, eu gravei um vídeo esses dias mostrando para vocês, né, explicando a respeito da construção do alfabeto móvel. Esse alfabeto móvel não é na sala que a gente constrói, tá, gente? É um material que vem no livro do aluno, pode ser destacado, deve ser destacado para ser construído em casa. Principalmente diante da situação que nós estamos atravessando, volta e meia vem um decreto ou outro, e aí a escola, né, a gente tem que daí se organizar e voltar para o sistema remoto. Então, esse material aqui é de extrema importância para que você ajude o seu filho em casa nas atividades, né, que nós estivermos trabalhando no ensino remoto, principalmente, tá? Por quê? Porque na sala de aula a gente não precisa, no caso desse material individualizado, porque na sala de aula a gente já trabalha de uma outra forma com eles, tá? Eu chamo de um por um ali, para poder tomar a leitura, fazer com eles alguns jogos ali alfabéticos, algumas coisas que a gente já tem específico ali, tá? Então, na sala de aula é um outro trabalho. Agora, esse trabalho com a formação de palavras através do alfabeto móvel, tá? Isso aqui, ó, tem que ser montado e tem que ser feito em casa, porque através dele você vai, né, ajudar o seu filho na formação de palavras. Através do quê? Através das sílabas, ou os chamados blocos sonoros, que é sobre isso
que o capítulo 3 do livro didático de língua portuguesa vai tratar. Então, blocos sonoros é a mesma coisa que sílaba, tá bom? Quando eu falo pato, eu estou emitindo 2 sons, tá? Então, eu não vou falar letra por letra separadamente. Eu posso até falar, mas a proposta é trabalhar a junção, até porque eles já conhecem o que são vogais e o que são consoantes. Então, agora, para acelerar o cérebro deles, para acelerar esse processo de alfabetização, de construção de leitura e escrita, eu preciso trabalhar as sílabas, os blocos sonoros. Por exemplo, P com A, você pode falar, né? P com A dá o quê? Forma o quê? A criança vai pensar um pouco, entendeu? T com O. Então, P com A, aí a criança vai falar, né? Pode demorar um pouquinho, ela vai falar, pá, T com O, tô. Então, que palavra eu tenho aqui? Né? A criança pode demorar um pouquinho, temos que ter um pouco de paciência, tá? Isso aí é muito importante para que a criança consiga de fato aprender, tá? Porque existem vários fatores pelos quais uma criança muitas vezes não consegue aprender. Então, na sala de aula, a gente dá o pontapé inicial, a gente motiva, a gente tem vários materiais, temos jogos pedagógicos, tá bom? A gente tem muita coisa legal que a gente vai trabalhando. Só que por conta dessa situação que nós estamos atravessando, devido à pandemia, precisamos da colaboração, da ajuda, né, das famílias nesse sentido, tá bom?